Hoje nós vamos falar de 5 versículos que muitas pessoas entendem de uma maneira errada. Hoje você vai saber como elas entendem esses versículos e o que realmente esses versículos querem falar conosco. O primeiro versículo encontra-se no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, um texto muito conhecido por nós. O texto diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas entendem que esse texto está dizendo que Deus ele vai nos dar tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que por meio da fé, em oração, nós oramos ao Senhor pedindo. Mas esse texto não está nos dizendo isso. O texto está nos dizendo que o Senhor, como nosso pastor, como nosso Senhor, ele vai nos dar tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, não no nosso olhar, mas no olhar do Senhor, que é o nosso pastor. O Senhor, ele sabe o que é melhor para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Então, o salmista está dizendo que ele não vai ter falta de nada, mas dentro da visão do pastor, que é o seu Senhor. O segundo versículo que muitas pessoas entendem de uma maneira errada encontra-se em Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus está falando aos escribas e fariseus o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, vós dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezais as coisas mais importantes da lei, que é a fé, a misericórdia e a justiça. Deveis, pois, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Muitas pessoas entendem esse versículo como que Jesus estivesse nos ensinando a prática do dízimo nesse ensinamento. Mas Jesus não está ensinando a dar o dízimo, não está ensinando a prática do dízimo neste ensinamento. Jesus ele está censurando os escribas e fariseus. Jesus está reprovando as obras deles porque eles observavam as coisas que tinham pouco valor na lei de Moisés, mas as coisas mais importantes da lei eles não observavam, que a fé, a justiça e a misericórdia. Jesus está reprovando as obras dos escribas e fariseus. Jesus não está ensinando a prática do dízimo em Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus está ensinando para eles que eles deveriam se preocuparem com as coisas mais importantes, que é a fé, a justiça e a misericórdia. O terceiro texto que muitas pessoas entendem de uma maneira errada é João capítulo 5, versículo 39 e 40. E Jesus está dizendo também aos escribas e fariseus o seguinte: Vós examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Então Jesus ele não está ensinando no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40, ele não está nos ensinando a ler a Bíblia, a estudar as Escrituras, a buscar conhecimento. Ele está dizendo que os escribas e fariseus, eles iam até as Escrituras, buscando nas Escrituras, buscando na lei de Moisés, a salvação, mas eles não queriam ir até ele, Jesus, que é a salvação, né? Então, esse é o sentido do texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. É que eles não queriam ir até Jesus, que era a vida eterna. Eles buscavam a vida eterna nas Escrituras, na lei de Moisés. O quarto texto
que muitas pessoas entendem de uma maneira errada encontra-se na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 3, que diz, quando Paulo ele está apresentando um acontecimento ali, né, que aconteceu com Abraão, né, quando Abraão voltou de uma guerra, né, quando ele venceu uma guerra, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Então, o apóstolo Paulo, para provar a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em relação ao sacerdócio de Arão, ele começa a apresentar esse acontecimento. Então, ele apresenta esse acontecimento de Abraão voltando da guerra, né, contra aqueles reis, né, e ele entregando dízimo para Melquisedeque. Ele está ele está provando que o sacerdócio de Melquisedeque era superior ao sacerdócio de Arão. Então, ele apresenta o sacerdócio de Melquisedeque, que era o sacerdócio que representava o sacerdócio de Cristo, o nosso Senhor, o sacerdócio perpétuo, o sacerdócio eterno, em relação ao sacerdócio terreno, um sacerdócio temporal, que era o sacerdócio de Arão. Então, no contexto do capítulo 7 de Hebreus, ali, né, o contexto ele está nos dizendo, e Paulo está nos apresentando a superioridade de um sacerdócio excelente, de um sacerdócio em realidade, de um sacerdócio eterno, em relação ao sacerdócio de Arão, que era um sacerdócio temporal, um sacerdócio terreno que tinha uma validade. Então, o que realmente Hebreus capítulo 7 ele está nos dizendo é a superioridade do sacerdócio de Cristo, que era representado pelo sacerdócio de Melquisedeque. Nesse texto de Hebreus capítulo 7, não está nos ensinando a prática do dízimo, não está nos ensinando que devemos dar o dízimo. O quarto e último texto, que muitas pessoas entendem de uma maneira errada, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitas pessoas usam esse texto dizendo que as pessoas, que nós, como servos de Cristo, como membros de Cristo, que nós não devemos estudar as Escrituras, que nós não devemos buscar conhecimento, que nós não devemos aprender as Escrituras. Muitas pessoas usam esse texto dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eles usam esse texto como base para ensinar, e muitas pessoas entendem que esse texto está dizendo que nós não devemos estudar as Escrituras, não devemos adquirir conhecimento das Escrituras que falam de Cristo, que fala do nosso Senhor. Mas esse texto, Paulo, ele está apresentando aqui, ele está apresentando essa passagem fala do ministério da condenação e da morte. O ministério da condenação da morte que Paulo fala aqui, né, que a letra mata, ele está falando da lei de Moisés. A lei de Moisés era uma lei que era da condenação e da morte. A lei de Moisés revelava a situação do homem. A lei de Moisés, ela não tinha o poder
não tinha o status, não tinha esse poder de dar vida ao homem, mas era o ministério da condenação e da morte. Agora, quando Paulo fala que o Espírito vivifica, Paulo está falando de uma nova aliança. Ele fala uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Essa nova aliança do Espírito é a aliança que Deus fez. Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, que é uma aliança eterna, que é uma aliança da graça, que é uma aliança incondicional. Essa sim, ela tem poder de dar vida e de trazer à vida o homem novamente. Então, esses são os 5 versículos que muitas pessoas entendem de uma maneira errada. Agora eu quero convidar você a voltar nas Escrituras agora, nesses 5 versículos, e analisar o texto e o contexto de cada um deles para você verificar o que aprendemos aqui hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.